Bom, gente, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula aqui de economia monetária. A primeira, de modo gravado, né, de modo mais remoto, não ao vivo. Deixa eu iniciar aqui um cronômetrozinho só para eu não perder a hora. Eu ainda não estou com slide aqui na tela, porque eu quero só comentar brevemente sobre os trabalhos, né? Eu corrigi ontem, estou gravando isso aqui sexta de manhã, então vocês provavelmente vão ver isso aqui final da tarde, começo da noite, né? Eu terminei ontem à tarde de corrigir os trabalhos. Só comentar muito brevemente das notas. Os critérios são o seguinte, eu já tinha comentado, né, meio brevemente. Primeiro, ter mais ou menos ali as 2 páginas, não precisa ser bem cheia, mas no mínimo 1,5 página, que é o que eu considero, que eu quero que vocês escrevam, né? Então, 1 página só um pouquinho, já teve um certo desconto, entre aspas, na nota. Teve alguns casinhos de plágio, não preciso nem comentar, porque eu avisei várias aulas seguidas que, enfim, que não é para fazer isso, né? Enfim, quem fez, infelizmente, tirou 0. Muitas notas foram ali 9,5, 10. Quem tirou 9,5, talvez se pergunte, o meio ponto eu perdi no quê, professor? E não é que a pessoa perdeu, é porque realmente teve algumas resenhas que ficaram muito, muito boas. E todas que tiraram 9,5, poderia ser um 10, tranquilamente. Não tem nada de errado, não tem muito que melhorar nessas resenhas. A questão é que tinha outras muito melhores, muito superiores. E eu acho um pouco complicado equiparar trabalhos que realmente ficaram muito bem feitos, muito bem escritos, muito elaborados, às vezes até citando outros trabalhos além da resenha, com alguns que ficaram muito bons, mas não foram tão profundos. Então, eu optei por fazer essa diferenciação de nota, é só meio ponto, espero que quem tirou 9,5 não fique chateado com isso. Eu espero que vocês entendam a minha posição também, que é muito complicado julgar, né, enfim, dizer quem vai tirar qual nota. Sempre tento não cometer injustiças, mas às vezes pode acontecer, né, de alguém, enfim, ficar chateado. Então, quem tirou 9,5 seria um 10 tranquilamente, não houvessem outros trabalhos muito bons e superiores. Mesmo dentro dos que tiraram 10, tem ali uns 3 ou 4 que eu daria 11, se eu pudesse, mas daí eu achei já complicado fazer mais uma diferenciação de nota, dando 10 para esses 3 ou 4 muito bons, 9,5 para os demais e 9. Eu achei que eu ia fazer uma escadinha muito longa, então eu preferi, enfim, teve alguns que estão dentre os que tiraram 10, alguns que poderiam tirar até mais do que 10, porque teve alguns que se destacaram realmente muito. E abaixo do 9,5, daí vai caindo, né, perdendo meio em meio ponto por diferentes critérios. Escreveu muito pouco, só uma página e mais um parágrafo, dou um descontinho. Eu tendo a não descontar por erros de português, vocês vão ver que eu corrigi erros de português, mas tem trabalhos que ficaram com muitos erros, muitas palavras escritas assim errado, como se tivesse feito realmente muito na pressa. Então, ao invés de escrever, por exemplo, problema, ficou problema. Sei lá, moeda ficou modeia, sabe? As coisas escritas ao contrário, e alguns trabalhos realmente abusaram do nível de coisas escritas erradas, parece que a pessoa escreveu muito com pressa. Não tem problema fazer com pressa, mas também teve outros trabalhos que foram feitos com muito cuidado, muito bem feitos. Então é difícil, não dá para colocar na mesma nota alguém que fez com pressa, não revisou, não cuidou, não foi cuidadoso, com alguém que foi cuidadoso. Então eu tenho que fazer essa diferenciação, porque eu estou aqui no papel, né, de julgá-los, de avaliá-los, chamem como quiserem. Quem não fez ali um parágrafo de opinião, né, contextualizando, ou puxando algum comentário para além do texto, também tem um descontinho. Então são esses os critérios gerais que eu adotei. É isso que eu queria comentar do trabalho, só 4 minutos eu gastei, ainda bem que não me enrolei muito nisso. Qualquer dúvida que vocês tenham, obviamente, com a correção, vocês podem tranquilamente me mandar um e-mail e eu vou responder o mais rápido possível, como eu sempre faço com os e-mails. Recebi alguns com dúvidas e tal, eu vou responder em breve, tá, gente? Talvez na hora que vocês assistam a aula, os que estão com e-mail sem resposta já tenham a resposta, vamos ver quando eu faço. Bom, vamos à aula de hoje. A gente sai um pouco da parte mais prática, entre aspas, da disciplina, na qual a gente estava vendo como que moeda é criada na prática.
né, através de empréstimos, ou através de criação de reservas bancárias, ou através da própria impressão de moedas, e a parte prática da política monetária em si. E vamos agora para uma parte mais teórica. Só que em economia monetária, o lado teórico, ele tem uma parte meio prática também, porque a política monetária é conduzida com base em alguma coisa que você acredita. Então, o algo que você acredita, ou seja, a teoria que você tem em mente, vai fazer com que a autoridade monetária adote uma política X ou uma política Y. Então, a teoria ela tem um impacto direto na realidade, porque se a pessoa troca a teoria que ela tem em mente, ela vai estar agindo de uma outra maneira, né? Não uma pessoa qualquer, que eu estou pensando mais no policy maker mesmo, né? Na autoridade monetária, no Banco Central, isso vale também, né, para a política fiscal, mas o nosso foco aqui é economia monetária e política monetária. Então, a teoria tem essa importância, ela tem um impacto na realidade, não é algo descolado da realidade, né? Então, por isso que é importante ler teoria, entender as teorias monetárias, para entender por que os bancos centrais hoje fazem o que fazem, porque eles faziam o que eles faziam antigamente, e muito provavelmente, logo, logo, os bancos centrais mudem o modo como eles encaram o seu papel para uma outra questão, e assim vai indo, né, sucessivamente. Tem gente que fala que existe uma certa roda na teoria macroeconômica, pelo menos, na política econômica, que existem momentos em que você tem ali uma ideia mais de intervenção do Estado, que é importante, daí gira até ideias mais liberais, menos intervencionistas, até que ela gira de novo e volta à moda ideias mais intervencionistas, e assim vai indo, conforme o ciclo econômico mesmo acontece, né? Mas essas ideias todas de o Estado tem que intervir ou não tem que intervir, a política monetária tem que pensar nisso ou naquilo, tudo isso vai e vem. São modas que surgem, depois elas desaparecem, depois acabam aparecendo de novo, né, retornando. E aqui em economia monetária, o que dá para a gente puxar mais para trás, de modo a dizer, bom, a partir daqui dá para a gente ver claramente teorias antigas, mas que ainda dá para ver elementos disso hoje em dia no debate ou na condução da política monetária. O mais longe que dá para a gente voltar é justamente para cá, para o século XIX na Inglaterra. Então a gente vai ver brevemente algumas escolas de pensamento monetário do século XIX, vamos falar um pouco da TQM, que é a teoria quantitativa da moeda, e vamos ver também as ideias do economista sueco Wicksell, que é muito influente no pensamento econômico de hoje em dia e no modo como os bancos centrais encaram o seu papel e por que tem que usar a economia, a política monetária. Então vamos lá, esses são os temas, né? Acabei de falar, vamos aqui para as controvérsias do século XIX. A base é o capítulo 3, aqui do Fernando Cardim de Carvalho e outros. Então, as origens da teoria monetária, de onde surge algo que dê para dizer assim, a partir daqui tem pensadores, não sei nem se dá para já usar o termo economistas nessa época, porque nem existia um curso chamado economia, geralmente essas pessoas eram formadas em direito ou em filosofia, né? Não tinha algo como economia. Tinha o campo economia política, mas era um campo dentro, ali meio caminho entre direito e filosofia. Então é na Inglaterra, ali no fim do século XVIII, começo do século XIX, que começa a ter pensadores, de fato se dedicando a pensar em questões monetárias. O que seriam questões monetárias? Taxas de juros, inflação, ter mais ou menos moeda, qual que é a função da moeda, qual a consequência de ter mais ou menos moeda girando na economia? A moeda tem que ser conversível em algum metal precioso ou não? Pode ser só uma moeda fiduciária feita de papel? Então são esses os temas, os debates, né, as preocupações do que dá para se chamar de teoria monetária. Ela surge na Inglaterra e ela vai avançando, né, e os debates e as diferentes correntes que surgem, elas vão acompanhando acontecimentos do mundo real. Então tem uma crise financeira, pensadores vão tentar entender por que houve uma crise financeira e o que talvez poderia ser feito para evitar. Estamos tendo uma hiperinflação. Por que está tendo muita inflação? Vamos tentar descobrir as causas. Temos deflação, que é um fenômeno que o mundo hoje, há décadas, costuma não ver, mas era um problema antigamente, que a deflação ela é tão ruim, ou, dependendo da situação, até pior, do que a própria inflação. Então, temos deflação. Por que os preços estão caindo? Só para dar aqui um clique para quem nunca parou para pensar nisso. Por que deflação é ruim? Imagina que você é um empresário
Você pegou um empréstimo de 100 mil reais para investir na sua empresa e você vende um produto qualquer a 10 reais a unidade. Então, para pagar esses 100 mil de empréstimo que você tem que vender 10 mil unidades do seu produto. Então, você produzindo 10 mil unidades, conseguindo vender, você vai ter caixa para pagar os 100 mil de empréstimo. Lógico, daí tem que pensar no lucro e tal, tem que vender mais do que 10 mil. Mas se você está numa situação de deflação, o preço do produto que você vende, junto com todos os demais preços da economia, estão caindo. Então, aquilo que você vendia a 10 vai vender a 8. Quando você passa a vender a 8, a sua margem de lucro pode estar caindo, e com isso, o tamanho daquele empréstimo de 100 mil que você pegou lá no início fica maior. Você tem que produzir e vender muito mais do que antes para conseguir pagar aquele empréstimo que está num valor fixo de 100 mil, quando tudo nominalmente está caindo. Então, a deflação, em um contexto de pessoas ou empresas endividadas, ela faz com que as dívidas fiquem cada vez mais pesadas, e isso pode levar a falências múltiplas e a uma crise e a uma depressão econômica intensa. Então, a deflação também tem seus problemas. E acontecia muito de ter crises econômicas causadas por deflação, lá no século XVIII, XIX. Então, também era uma preocupação a deflação. E também a desvalorização cambial, que esse é o ponto alto aqui digamos, seria um dos principais elementos a conduzir essas diferentes teorias monetárias. Então, problemas que a Inglaterra vem enfrentando, que são basicamente esses, né? Crises financeiras, bancos falindo e arrastando outros, e principalmente a desvalorização da libra esterlina, sempre teve, mas fica muito mais intenso a partir das guerras entre Inglaterra e França, ali no fim do século XVIII e XIX. A França passou pela Revolução Francesa, fim do século XVIII, daí vem Napoleão, guerras napoleônicas, ele começa a dominar a Europa toda, e a Inglaterra entra em guerra para evitar, Inglaterra e aliados, né, para evitar o domínio total francês no continente europeu. E a Inglaterra lutando também para depois não ser invadida, né, pela França, e lutando também para ter controle dos mares, de comércio e tudo mais. Bom, o que acontece? A gente tem que ter em mente também, esse é o contexto geral, né, de guerra entre duas potências, e o tipo de moeda que corria nessa época. Hoje em dia, tudo se paga com dólares, a nível internacional, né, basicamente são dólares, e eles são plenamente fiduciários, ou você usa as próprias notas, né, físicas de dólar, ou depósitos bancários em dólar, e isso é algo intangível, né? É fiduciário e virtual. Antigamente, não, que você, para fazer comércio exterior e conseguir negociar e ter uma economia funcionando, você precisava de ouro, porque os demais países com quem você está negociando dificilmente vão aceitar suas notas de papel fiduciárias. Então, a Inglaterra, uma ilha, que dentro da ilha ela produzia muito pouco de alimentos, porque o foco deles era produzir lã e outros produtos para fazer, né, manufaturados e exportar. A Inglaterra dependia de coisas básicas, né, do comércio exterior, e por isso dependiam muito de ouro. E as libras esterlinas em papel não serviam muito para o comércio exterior dela. Mesma coisa valia para a França. A França também, no seu comércio exterior, precisava da mesma forma de ouro, e o franco francês impresso não valia tão bem assim. Obviamente que quando essas duas potências estão guerreando entre si, guerra é basicamente gestão de recursos. Então a Inglaterra, quando percebe que, percebe não, né? Estou guerreando com a França. Se eu deixar o ouro fluir para fora do meu país, esse ouro pode acabar parando nas mãos da França, e com isso a França consegue comprar e adquirir mais recursos a nível global, recursos esses que serão usados contra mim, Inglaterra. Então eu, Inglaterra, vou, por uma questão bélica ou política, impedir que os metais preciosos saiam do meu país. Então, em 1797, o Banco da Inglaterra, por uma questão política e bélica, né, por guerra, suspende a convenção das notas de papel de libra esterlina para metais preciosos, porque se imaginava que as pessoas vão trocar as notas por ouro, vão fugir do país por medo de guerra, a Inglaterra vai ficar sem ouro, e esse ouro pode depois, via transações comerciais fora da Inglaterra, acabar parando na mão dos franceses e dando a eles um poderio econômico que vai virar mais poderio bélico depois. Então o Banco da Inglaterra suspende essa conversão, e a partir de 1797, o que circulava dentro da economia inglesa eram notas de papel não conversíveis em ouro, né? Libra esterlina de papel, como é hoje, né? Como é o real
né, você pagando só com a notinha. Tudo bem que hoje tem Pix, tem internet, mas isso obviamente não existia na época. Essa conversão da libra esterlina para o ouro só volta em 1844, então anos depois que volta a ter essa conversão. O que acontece quando se interrompe essa conversão da libra esterlina para o ouro? Como as moedas eram antes conversíveis, né, do papel moeda para o ouro, você tem uma relação de preço aí. O ouro, né, uma grama de ouro, ou um lingote de ouro, ou uma onça, que é uma medida de peso para ouro, vale tantas notinhas de libra esterlina. Quando para de ter essa conversão, as pessoas tentam obter ouro por outras maneiras, derretendo para fazer joia, para daí comprar a joia, enfim, por outros meios. Então aumenta a demanda pelo ouro, o preço do ouro sobe. O preço do ouro subiu, mesmo dizer que, em termos relativos, o preço da libra caiu, se deteriorou, se desvalorizou em relação ao ouro. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a Inglaterra sofria um processo de alta inflação. E a libra esterlina também se desvaloriza em relação a outras moedas. Por quê? Porque todas as moedas tinham seu preço fixado em relação ao ouro. Então, para você ter uma taxa de câmbio entre moedas, não era uma taxa direta da libra para o dólar dos Estados Unidos. Era uma taxa da libra para o ouro e do dólar para o ouro. Então, você fazia esse caminho meio indireto para ter taxas de câmbio. Como a libra se desvalorizava em relação ao ouro, ela se desvalorizou em relação a todas as demais moedas, e isso, obviamente, se traduz em vários problemas, entre eles, inflação. E daí vem os debates, né? Por que estamos tendo inflação? Algumas pessoas vão dizer, temos inflação por conta da guerra, e obviamente você está em guerra, vai ter escassez, vai ter gente morrendo, vai ter coisa sendo destruída, e isso vai fazer com que os preços aumentem. Vai ter gente que vai dizer, não, temos inflação, porque paramos de ter a conversão de nota de papel para ouro, e isso faz com que tenha inflação. Aqui só o último ponto desse slide é que a deterioração do valor da libra em 1810 foi muito intensa, e a House of Commons, que é a Câmara dos Deputados dele, como se fosse, faz uma comissão do ouro, né? a bullion, que é o termo para o ouro, né? Na época, e dá para ler os discursos dessa comissão nesses links que eu coloquei aqui. Sim, tem transcrições do que foi discursado e debatido no parlamento inglês no século XIX. Eles mantêm esses registros e dá para acessar pela internet. Então dá para ler discursos de séculos atrás lá na Inglaterra, né? Enfim, países com democracias antigas e bem consolidadas. Então vamos para as duas escolas aqui importantes desse período inicial, os bullionistas e os anti-bullionistas, né? Lembrando que bullion, nem sei se essa é a pronúncia correta, mas meu inglês é meio macarrônico mesmo. Bullion é o termo para ouro. Então a escola bullionista acreditava que o preço do ouro estava muito alto, ou a libra esterlina estava se desvalorizando. Isso porque você parou de ter a conversão do papel moeda para o ouro, então você agora só tem papel moeda circulando na economia. E como você perde esse lastro, né, todo mundo só vai ter a impressão de moeda baseado, se você está convertendo, né, papel moeda para ouro, você vai ter uma quantidade de papel moeda com alguma proporção em relação ao seu estoque de ouro, porque se tiver muito papel moeda e todo mundo quiser converter para ouro, falta ouro, vai dar problema na economia. Então, os bullionistas acreditavam que não tinha inflação antes porque tinha conversão de papel moeda para ouro, e com isso havia uma pouca emissão de papel moeda, porque os bancos ficavam de olho, né, na quantidade de papel moeda e ouro. Vamos imprimir mais papel moeda só na medida em que a gente tem mais ouro. Porque vai que a gente imprime muito papel moeda, não tem ouro, as pessoas querem sacar, vai ter uma corrida bancária, eu vou à falência. Então os bulionistas acham que o problema está nisso. Quando se para de ter a conversão do papel moeda para o ouro físico, né, o metal precioso, você perde essa conexão, você perde a noção de até onde dá para imprimir moeda. E daí com isso os bancos começaram a imprimir muito papel moeda. Aqui no caso, quando eu falo os bancos, é o Banco Central da Inglaterra e o Banco da Escócia, que eram os únicos dois que podiam imprimir papel moeda na época. Talvez no finalzinho do século XVIII tivesse mais algum que ainda pudesse imprimir. Isso vai diminuindo com o tempo. Na entrada do século XIX é só esses dois que eu falei, e depois só fica o Banco da Inglaterra. Então, para os bullionistas, o problema é
parou a conversão, eu não tenho mais como ter uma noção de quanto papel moeda imprimir ou não. Com isso, eu vou acabar imprimindo em excesso, vai ter muita moeda, e muita moeda na economia vai virar inflação. Essa é a origem do problema para eles. A solução é simples. Se começou a ter o problema porque parou de ter a conversão do papel moeda para o ouro, é só voltar a ter a conversão e a gente resolve o problema. E economistas que pensavam nisso, o Thornton, o Ricardo, que é muito famoso, né, na HPS estuda muito, e o Malthus. Ricardo e Malthus discordavam de muitas coisas, mas concordavam aqui nessa questão bulionista. E também é interessante que essas teorias elas têm argumentos distributivos para a inflação. Então, o Ricardo acredita que quem tem aplicação em renda fixa, né, os rentistas, eles vão perder com a inflação, vão querer poupar menos, isso vai diminuir a poupança da economia e diminuir o investimento. Enfim, só um ponto extra aqui para a gente pensar. Os antibulionistas, que é a escola oposta aos bulionistas, eles acreditam que o que está causando a inflação não é parar a conversão de papel moeda para ouro, e sim porque o governo está gastando muito, porque ele está guerreando, e uma redução nas exportações também pelo ambiente de guerra que o mundo está passando. Então, com isso, o comércio sempre tende a declinar quando você tem guerra, né? Porque as pessoas não estão querendo comerciar uma conta, elas estão querendo se matar. Então, para os antibulionistas, o que acontece é contexto de guerra, destruição, morte, o governo gastando muito por conta da guerra, e isso faz com que se tenha inflação. Não é parar de converter papel moeda para ouro. Então, é um outro diagnóstico para o problema inglês lá da época. Os defensores dessas ideias, a maioria eram pessoas, né, diretores do Banco da Inglaterra e membros do governo, né, do Tesouro inglês. Esse ponto em negrito aqui eu acho muito interessante, que para eles o aumento de preços é a causa do aumento na quantidade de papel moeda e não o contrário. Né? Para os bulionistas, o que acontece é você imprime muita moeda, com isso as pessoas têm muito poder de compra, vai aumentar a demanda e o preço de tudo vai subir, ou seja, a inflação. Para os bulionistas é o contrário. Temos escassez de produtos, então temos menos produtos à venda. Daí a questão não é pelo lado da demanda, seria pela oferta. Temos menos oferta de produtos por conta da guerra. Com isso, esses preços vão subir. E daí, para eu conseguir comprar a mesma quantidade de itens de antes, eu preciso de mais moeda, porque está tudo mais caro. Então, eu, empresário ou consumidor, o consumidor não era tão importante à época, né? Eu, empresário, vou atrás de mais moeda para conseguir fazer a mesma coisa que eu fazia antes. E daí, ao ir atrás de moeda, acaba tendo essa impressão a mais de moeda. Então, eles invertem a lógica, né? Para os bulionistas, ter mais moeda faz com que tenha mais demanda e daí isso eleva os preços. Para os antibulionistas é o contrário. Primeiro os preços aumentam devido à escassez por conta da guerra. E daí para conseguir girar o mesmo volume de produtos, vai precisar de ter mais papel moeda, porque está tudo mais caro, está tudo valendo mais. Então é uma virada interessante no pensamento. E eles também imaginam que restrições na quantidade de moeda, por exemplo, não pode imprimir até a partir de certo ponto, tem que parar de imprimir moeda. Isso vai restringir o comércio e, portanto, o crescimento econômico e, portanto, a prosperidade da nação. Então, para os antibulionistas, você ter limites para emissão de moeda é ruim para a economia. E eles acreditavam ser impossível existir emissão excessiva de moeda. Para eles não existe excesso de moeda. Porque quando é que surge moeda? Quando alguém toma crédito. E por que alguém tomaria crédito? Daí é que a gente tem que colocar no contexto, né? Hoje em dia é muito comum pessoas, consumidores, pegarem empréstimos. Né? Eu uso um cartão de crédito, pego um financiamento para comprar um carro, uma casa, ou só comprar roupa, qualquer coisa. Na época, aí, século XVIII para XIX, consumidores não pegavam crédito. Quem pegava crédito eram governos, basicamente para financiar guerras, e empresários, para investir em empresas, criar uma nova fábrica, comprar mais máquinas. Então, para os antibulionistas, não existe emissão excessiva de moeda. Os empresários vão pegar emprestado aquilo que eles acham que vai dar lucro. Eles não vão pegar emprestado à toa. Então, eles vão pegar emprestado, vão construir fábricas, vão encomendar novas máquinas, e com isso vai produzir mais na economia. E daí uma outra conclusão muito interessante deles é o seguinte: para os bulionistas, o papel moeda tem que ser conversível em ouro, porque o ouro seria o lastro, seria o que dá suporte a essa quantidade de papel moeda. Para os antibulionistas, o que dá suporte ao papel moeda não é o ouro,
É o que o crédito que criou a moeda gerou no lado real. Então, se o empresário pegou emprestado para abrir uma fábrica, essa quantidade de papel moeda não está baseada no ouro que ela seria conversível, ela está baseada na fábrica. Agora a gente tem mais moeda na economia, porque houve um crédito, mas a gente também tem mais fábricas, tem mais capacidade produtiva. Então, o lastro, né, o que dá suporte a mais moeda, é uma capacidade produtiva maior. Daí, para entender isso, a gente tem que ter em mente o contexto da época. Né? Os empréstimos eram basicamente empresariais e não para consumo. Depois tem uma outra controvérsia entre outras escolas, algumas delas herdeiras diretas dessas duas primeiras, que seriam a Currency School e a Banking School, mas também tem uma outra que é Free Banking. E aqui muda um pouco o foco, a preocupação dos pensadores. E aqui é uma controvérsia já pós-contexto de guerra, porque a França já foi derrotada, o Napoleão já se rendeu, acabou o contexto de guerra. Então, a preocupação não é mais tanto com a inflação, com se o governo está gastando muito. Mudam as preocupações e começa a haver um debate maior sobre quem vai poder imprimir papel moeda. Vamos manter com o Banco da Escócia e Banco da Inglaterra? Vamos só fazer um banco, o Banco da Inglaterra, poder imprimir para centralizar? Ou vamos permitir que todos os bancos possam imprimir? Então, muda um pouco o debate. A Currency School é uma herdeira direta dos bulionistas, então eles querem a implementação de regras rígidas para emitir novas notas, e além disso eles defendiam a emissão centralizada, só o Banco da Inglaterra pode imprimir moeda, e tem que ter regras para dizer o quanto que pode imprimir a mais de papel moeda. E as regras para eles giravam ao redor da quantidade de ouro. Está entrando mais ouro na Inglaterra, por conta de superávites comerciais, pode imprimir mais moeda. Se sair o ouro por déficit na balança comercial, então tem que destruir moeda ou tirar a moeda de circulação. É interessante ver que tem os bulionistas, na virada do século XVIII para o XIX, que muitos viram depois Currency School, já ali de 1820 para frente, e são de muitas ideias da Currency School que dão base para aquelas visões de moeda exógena, que a gente viu na aula retrasada. A Banking School é uma herdeira dos antibulionistas e ela dá base teórica para as visões de moeda endógena. Então, as visões de moeda exógena e endógena, a gente pode voltar no tempo e achar a origem delas lá nos bulionistas e antibulionistas, na Currency School e na Banking School. Bom, a Banking School, como eu falei, eles têm a visão mais ligada à moeda endógena, também pelos mesmos motivos dos antibulionistas. Eles acreditam que não tem como emitir notas em excesso. Eles acham que tem que ter papel moeda conforme o comércio e a economia vai crescendo, mas concordavam com a Currency School em ter uma emissão de notas, de papel moeda, só pelo Banco da Inglaterra. Mas daí eles não discordavam quanto à questão de ter regras rígidas, ou, se houvesse regras rígidas, tinha que ser conforme o comércio está precisando. Os empresários precisam de mais moeda, tem que dar. Porque se não der, a economia não vai crescer tanto e a nação não vai se desenvolver tanto. E daí uma outra escola, que depois acaba desembocando na escola austríaca, que é a escola dos bancos livres, a Free Banking School. Que eles imaginavam que todos os bancos têm que ser permitidos de emitir notas bancárias. E não vai com isso ter um excesso de papel moeda, porque os bancos, competindo com o outro, e as suas notas bancárias competindo umas com as outras pelo desejo dos consumidores, eu quero ter moeda do Bradesco, eu quero ter moeda do Itaú, algo nesse sentido. Eles imaginavam, então, que a competição entre os bancos impediria a impressão em excesso de moeda, porque os bancos iriam imprimir só até o ponto em que dá lucro. Quando parasse de dar lucro, eles não iriam imprimir mais. E, coincidentemente, o ponto até onde dá lucro é o ponto até onde você imprimir moeda não gera inflação. Então, a partir do ponto em que se gera mais moeda e gera inflação, é também o ponto em que imprimir mais moeda dá prejuízo. Então, tem essa coincidência aí. Bom, todas as coisas que a gente vai ver nessa aula são, assim, como é que eu posso dizer? Superficiais. Então, aqui, só que eu queria mostrar dos bulionistas, antibulionistas, Currency School e Banking School, é mostrar que esses debates de moeda endógena e exógena, eles vão muito atrás no tempo, tem uma origem muito, muito longa, muito antiga.
Passando aqui para a teoria quantitativa da moeda, que é uma outra ideia importante lá de trás, que vai voltar quando a gente vê a aula de monetaristas. Essa ideia é essa equação que todo economista vê, a galera da contábeis talvez nunca tenha visto, que é o MV igual a PT ou PQ, né? T pode ser de total dos bens ou Q em quantidade. Então, M é a quantidade de moeda, V é a velocidade com que essa moeda circula de mão em mão. Então, ela foi da minha mão para alguém e levou um mês para esse alguém gastar essa moeda. Isso é uma velocidade. Agora, se todo mundo que pega a moeda já gasta ela hoje, ela está girando mais rápido. P é o nível de preços e T ou Q é a quantidade de produtos produzidos. Então, do lado direito, a gente tem o lado real da economia, que seriam os produtos, né, produzidos vezes os seus preços. E aqui do lado seria o lado mais monetário, digamos assim, a quantidade de moeda e o quanto ela gira. Considerando que vale no longo prazo a lei de Sé, que é aquela que diz que toda oferta cria a própria demanda e todos os recursos estão plenamente empregados, com isso, essa equação no longo prazo seria o seguinte: se todos os recursos estão plenamente empregados, esse T ou Q não tem como aumentar mais. Você já está produzindo tudo, porque você está com todos os recursos empregados. Portanto, temos um T que é constante. Deixa eu começar a rabiscar aqui. Temos um T que é constante. Supondo que a velocidade de circulação da moeda é relativamente constante, não sofre grandes variações. Então, temos que a relação direta vai ser entre quantidade de moeda e preços, porque o resto está fixo. Daí, bom, isso é uma igualdade, é uma identidade. A causalidade pode ir tanto de moeda para preços ou de preços para moeda, mas os proponentes da TQM acreditam ainda mais que, além do V e do T serem constantes, a causalidade vai de M para P. Então, é a quantidade de moeda que causa mais inflação, não é aquela ideia mais ali dos antibulionistas que tem mais preço e daí por isso eu preciso de mais moeda para transacionar as mesmas coisas de antes. Né? A TQM ela é mais ligada nessa ideia de que mais moeda é o que causa a inflação e não o contrário. Então, alguns postulados... falta falar isso aqui. Tem uma outra versão, outro jeito de escrever a TQM, que seria jogar para o outro lado da igualdade aquela velocidade de circulação da moeda. Como ela está multiplicando de um lado, ela passa para lá dividindo. Então, seria 1 sobre a velocidade de circulação da moeda. É só um outro jeito de escrever a equação da TQM. E depois o Milton Friedman ele vai usar essa equação da TQM desse jeito para criar uma demanda por moeda, que é um tema, esse tema da demanda por moeda é algo que vai surgir muito nas próximas teorias que a gente vai estudar aqui ao longo do curso. E daí para ele, então, a quantidade de moeda que as pessoas vão querer é um múltiplo, uma proporção que tem relação com a velocidade de circulação da moeda, que multiplica a quantidade de produtos em nível de preços. Bom, daí só para encerrar aqui com a parte da TQM, os postulados mais básicos para que o resultado clássico da TQM valha, né? Que valha não é um termo correto, ainda mais no Ceará, né? O que tem que ser suposto para que esteja funcionando essa conclusão de que vai da quantidade de moeda para os preços e apenas. Então, vamos ver esses pressupostos. Então, o primeiro é a equiproporcionalidade entre moeda e preços, ou seja, se aumentar X% no estoque de moeda, os preços vão se elevar em X%. Então, não tem como, por exemplo, aumentar 10% a quantidade de moeda e isso ser distribuído. Um pouquinho aumenta os preços, um pouquinho aumenta as quantidades. Não, tem que ir tudo para os preços. Outra é essa causalidade, né, que vai da moeda para os preços, como eu já havia dito, e não o contrário. Depois, a não neutralidade de curto prazo, que pode existir, mas com certeza uma neutralidade de longo prazo. O que seria isso? É justamente o fato de que a moeda só vai impactar preços, não vai impactar em quantidades. Né? Ela é neutra no sentido de não impactar o lado real, não impactar as quantidades. O quarto ponto, oferta e demanda por moeda são independentes, são duas funções que dá para a gente conseguir identificar elas. Então, tem uma oferta de moeda que se você está no padrão ouro, ou seja, aquele ponto em que a moeda é conversível em ouro. Então, a oferta de moeda é o total de ouro da economia que vem do balanço de pagamentos, e a demanda por moeda é o que os agentes querem ter.
de moeda para demandar. Hoje em dia, quem pensador, né, pesquisador dessas questões, imagina que oferta e demanda por moeda hoje são uma coisa só. Porque você demanda moeda quando você pede crédito, ao pedir crédito e ele ser concedido, isso é a oferta de moeda. Então, as duas coisas hoje em dia, para muitos teóricos, andam juntas. E, por fim, o quinto ponto para a TQM valer daquele jeito, né, mais moeda gera inflação apenas. Né? Você tem que ter essa dicotomia entre preços relativos e absolutos, ou seja, um choque qualquer que eleve o preço de um determinado produto ou uma classe de produtos não afeta o nível geral de preços, vai só mudar preços relativos. Então, esses produtos ficam mais caros, alguns vão ficar mais baratos de modo compensatório. O nível geral de preços, ou seja, a inflação, ela só responde ao estoque de moeda. Então, tudo isso tem que valer para valer essa visão da TQM aqui. Mais moeda, mais preços e apenas. Então, tem muito postulado por trás. Obviamente, se uma dessas questões falha, você já começa a ter falhas nesta visão clássica da TQM. E por conta das muitas críticas e falhas dessa teoria, surgem, então, ideias deste economista bonitinho aqui da foto, o Knut Wicksell, que ele é sueco, e uma das coisas que ele faz é criticar a ideia da TQM, de achar que tem mais inflação porque tem mais moeda. Ele cria um outro mecanismo muito mais elegante, digamos assim, mais complexo, para tentar explicar por que existe inflação. Né? Ele desvincula dessa ideia de estar ligado a ter mais moeda. Ele nasceu em 1851, foi falecido em 1926. A obra mais influente dele é o Geldsins und Güterpreise, gastei meu alemão que não existe aqui com vocês, que traduzindo vira Juros e Preços, e era muito comum na época ter escritos econômicos em alemão. Hoje em dia as teorias são todas em inglês, né? Mas na época você havia uma zona de influência de pensamento econômico com coisas escritas em inglês, outras escritas em francês, e havia uma zona mais alemã de pensamento, que seriam os economistas da própria Alemanha, mas também economistas nórdicos. Essa galera escrevia às vezes em sueco, obviamente, ou em qualquer outro idioma, mas quando eles usavam um idioma internacional para dialogar com outras pessoas, eles usavam o alemão. Então, pessoas da Áustria, da Alemanha e dos países nórdicos escreviam em alemão. Né? Era uma zona de influência de pensamento um tanto separada. E a outra obra influente dele, talvez a mais influente dele, é uma obra póstuma, ele já tinha falecido, alguém juntou rascunhos dele e publicou o Lições de Economia Política. O Wicksell é um pensador muito importante, porque ele influencia tanto o pensamento de Keynes, em alguma medida a escola keynesiana, quanto o mainstream atual. Esse autor aqui, não sei se vocês já ouviram falar, o Michael Woodford, que está vivo, ele é um contemporâneo e escreve um dos manuais mais famosos de pós-graduação de macroeconomia. Ele se descreve como um neo-wickseliano. Então, para ele, se fosse dar um nome para o que ele encara, não é mainstream, não é neoclássico, não é nada, é neo-wickseliano. Então, para esses novos pensadores de economia monetária, o pai do pensamento dele seria o Wicksell. Então, por isso também a importância de analisar essas ideias lá de trás, né, do século XIX. Aqui a gente já está entrando para o XX, né, que ele é um dos pais, então, do pensamento monetário atual. Né? O que esse cara pensou está aí em voga até hoje. O que ele imagina que causa a inflação? Tem esse nome que é o processo cumulativo. Ele acreditava que a visão da TQM era antiquada, não valia mais para analisar a sociedade da época dele, que é aqui, virada do século XIX para o XX. Por quê? Porque o Wicksell observou, na minha humilde opinião corretamente, que a TQM se aplica em uma economia de moeda pura, ou seja, você só usa moeda metálica, né, uma moeda com lastro para fazer as suas transações. Não existe uma moeda fiduciária ou um papel moeda fiduciário originado do crédito. Isso na TQM. O Wicksell, portanto, ele acredita que a TQM vale para analisar um mundo que já ficou no passado na época dele, que já é um passado para nós também. Então, para ele, na época em que ele está escrevendo, a TQM já estava ultrapassada porque a economia que ele imagina para a época era uma economia que ele chama de mista.
Ela tem moeda metálica também, mas também existe moeda crédito, também existe moeda fiduciária. Então, os escritos e as ideias do Wixel foram feitas para uma estrutura econômica em que você tem esses dois tipos de moeda. Você tem a moeda metálica e você tem uma moeda fiduciária também circulando. Né? Hoje em dia seria só a moeda fiduciária. A moeda metálica ou conversível, né, para ouro já não existe mais. Não temos mais isso. E para o VIX, o que move o nível de preços, ou seja, a inflação, vai ter inflação ou deflação quando duas taxas de juros se descolam. E ele vê duas taxas de juros que seriam a taxa bancária, que seria a taxa cobrada nos empréstimos que os bancos cobram para fazer. Atualizando o pensamento do VIX, isso aqui seria a taxa básica de juros. Então, no Brasil, nossa taxa básica notaram, troquei de copo, né? Já foi um com água. No Brasil, nossa taxa básica de juros é a taxa do interbancário. Como a gente viu na aula passada, no Japão, é a taxa de redesconto. Em outros países é de remuneração das reservas. Então, para os neo-vixelianos, né, a galera que atualiza o pensamento do Wixel, não seria mais a taxa bancária, seria a taxa básica de juros. Então, essa é uma das taxas que o Wixel vê. A outra é este termo aqui que está até hoje e ainda é muito importante no pensamento econômico atual, que é a taxa natural de juros. E a taxa natural de juros é aquela taxa de juros que vai equilibrar a poupança desejada dos agentes poupadores com o investimento planejado pelos empresários. Ou seja, quem é da economia sabe que tem a tal da igualdade, né, agregada entre poupança e investimento. Para o Wixel, essas duas quantidades vão se equilibrar uma determinada taxa de juros. Por quê? Porque para a gente que poupa, essa taxa de juros é a remuneração. Para a gente que investe, essa taxa é o custo de pegar o recurso emprestado para investir. Quando essas duas coisas estão em equilíbrio, é porque há uma taxa de juros que faz com que os poupadores queiram poupar a exata quantia do que os investidores querem investir. Ela traz esse equilíbrio macroeconômico e essa taxa é a taxa natural de juros. A poupança agregada, ela vem da questão intertemporal dos agentes. O que é traduzindo esse termo? É o quanto que o agente prefere consumir no presente e consumir no futuro. Então, eu poupo hoje para consumir amanhã, para ter uma aposentadoria, para passar uma herança para o meu filho, coisa nesse sentido. Então, não vou gastar tudo hoje, eu vou guardar um pouco para ter no futuro. E quanto maior a taxa de juros, mais eu vou querer poupar, porque vai render mais, né? E vai me permitir consumir mais no futuro. Quanto menor a taxa de juros, menor a remuneração, mais indiferente eu fico entre consumir hoje e consumir amanhã. O investimento não é remuneração, é custo, né? A taxa de juros. E daí os investidores vão investir olhando para a taxa de juros e olhando também para a produtividade do investimento. Se o investimento é pouco produtivo, ele não vai pegar um empréstimo porque ele vai gastar mais com juros do que o que ele vai ter de produtividade com o seu investimento. Então tem a relação do lado do investimento, a relação é juros com produtividade, e do lado da poupança é juros com os desejos de consumo presente e consumo futuro. Deixa eu passar o slide. Então teríamos este gráfico aqui. Aqui está a poupança agregada, aqui o investimento agregado. O ponto de encontro dessas duas curvas nos dá a taxa natural de juros. Agora, nada garante que a taxa bancária de juros seja igual à taxa natural. O que isso quer dizer? Existe essa taxa natural, que é uma variável não observável. Ela está aí, é um valor de equilíbrio na economia, mas é difícil ver ela. A taxa bancária é uma taxa que existe, de fato, que é a taxa que, na época do Wixel, né, na teoria original dele, é a taxa cobrada nos juros dos empréstimos. Então, pode ser que os banqueiros ou bancários estejam cobrando um juros maior do que a taxa natural, ou menor. Não tem como saber qual é a taxa natural. É um processo como se fosse tentativa e erro. Bom, o que acontece se a taxa bancária estiver abaixo da taxa natural? Por exemplo, a gente está aqui em R0 e não em RN. Então, vamos rabiscar um pouquinho aqui. Se estamos em R0, o investimento desejado é esta quantidade, mas os agentes poupadores só vão querer poupar isso aqui. Então, tem um excesso de demanda por investimentos, ou uma falta de poupança, se a gente quiser pensar desse jeito. Bom,
com essa taxa de juros muito baixa, né, tá muito barato, os empresários vão querer investir, porque tá barato, eu vou pegar recurso e vou investir. Porque vai render muito, né? Eu estou tendo um custo baixo para pegar recursos emprestados. Só que o sistema financeiro tem poucos recursos depositados nele, tem pouca poupança. Então, de onde saem esses recursos adicionais para os empresários conseguirem investir? Surge da criação de nova moeda, via empréstimos. E daí aqui está, digamos assim, a beleza do pensamento do Wixel. Né? Ele cria duas ideias, né? Assim, baseado na visão de que existe a moeda metálica, mas também a moeda de crédito. Então, o desajuste entre a taxa bancária de juros, que é a taxa dos empréstimos, e a taxa natural, que é este ponto de equilíbrio entre investimento agregado e poupança agregada, o desequilíbrio vai fazer com que os empresários queiram ter mais empréstimos e com isso criar mais moeda do que o sistema precisa, ou querer menos empréstimos e com isso ter menos moeda do que o sistema precisa, ou menos ou mais moeda do que equilibraria o investimento e a poupança agregada. Então, voltando aqui, por exemplo, uma taxa de juros bancária de juros abaixo da taxa natural faz com que os empresários queiram mais empréstimos, né, mais recursos do que há depositado no sistema bancário pela poupança agregada. Os bancos vão gerar esses recursos adicionais, criando moeda via empréstimos. Com isso, você vai ter um excesso de demanda na economia, porque se criou moeda em excesso. Então, aqui meio que a ideia do Wixel se encaixa de volta na ideia da TQM, mas por um caminho, né, ele é mais rebuscado, teoricamente. Ele tem mais elementos. Né? Existe crédito, existe criação de moeda fiduciária junto com a moeda metálica, e o pensamento dele gira em torno de taxas de juros, e não exatamente de quantidade de moeda. Então, o excesso de demanda causado por esse desajuste das taxas de juros. Então, os empresários querem mais investimento do que tem de recursos poupados e depositados no sistema bancário. Os bancos vão lá e criam mais moeda concedendo esses empréstimos. Isso vira um excesso de demanda, e daí excesso de demanda, muito poder de compra disputando poucos produtos, o preço desses produtos sobe, mais inflação. Agora uma pergunta, né? Por que a taxa bancária cairia abaixo da taxa natural? Poderia ser, por exemplo, entrou mais ouro no país e daí você tem mais moeda metálica e daí com isso os bancos, tendo mais recursos, vão querer emprestar, né? E daí na dinâmica de concorrência para ver quem empresta primeiro, o preço, né? A taxa bancária vai caindo. Ou o Banco Central criou reservas bancárias em excesso, né? Por operações de mercado aberto. Então vejam que aqui o Wixel ele já coloca mais coisas no jogo. Ele pensa em termos de taxas de juros, ele dá importância para as operações de política monetária, então já é um pensamento mais rebuscado em relação aos seus predecessores. Enfim, os bancos só vão conseguir emprestar esses recursos adicionais vindo de mais reservas criadas pelo Banco Central ou porque entrou mais ouro pelo balanço de pagamentos, só vão conseguir desovar esses recursos a mais cobrando uma taxa de juros abaixo da taxa natural. Daí, conforme aumentam os empréstimos e esse excesso de demanda, né, o público vai transformando depósitos em papel moeda. Por quê? Porque temos que pensar aqui que tem dois tipos de moeda. Né? Tem a moeda fiduciária criada pelo crédito e tem o papel moeda que tem lastro em ouro. Então, uma parte dos novos empréstimos criados que está alimentando esse excesso de demanda aqui vai saindo esse recurso do sistema bancário, porque os agentes vão convertendo, eles vão querer sacar o seu depósito bancário e ter o papel moeda. Isso vai drenando as reservas dos bancos. Drenar a reserva bancária dos bancos faz com que eles tenham menos recursos disponíveis, daí tendo menos recursos disponíveis, eles vão cobrar mais caro. Então a taxa bancária de juros, que saiu da natural e foi abaixo dela por um excesso de recursos, vai voltar para o nível da taxa natural, vai subir de volta porque o próprio processo vai fazendo com que as reservas sejam drenadas, porque os agentes aos poucos vão convertendo seus depósitos em papel moeda. Então o sistema econômico consegue se ajustar sozinho. Lógico, vai ter inflação no meio do caminho, mas ele consegue naturalmente passar por isso. Bom, essas são as ideias básicas aqui do Wixel. Importante salientar também que essas ideias aqui de transformar depósito em papel moeda, vai drenar reserva, lembra muito a ideia lá do multiplicador monetário. Né? Então, o Wixel também tem
um papel em avançar essas ideias que depois viram o multiplicador monetário. Então, ele é um pensador fundamental para várias teorias monetárias que vêm depois. A ideia de uma taxa natural de juros circula ainda hoje em muitos bancos centrais. Os bancos centrais acham que se eles conseguirem descobrir a taxa natural de juros e botar a taxa básica de juros em cima da taxa natural, eles vão alcançar a sua meta de inflação. É muito simplificadamente isso que tem por trás da mente dos bancos centrais atuais, ou seja, eles usam um termo, né, uma ideia que foi o Wixel quem criou lá na virada do século XIX para o século XX. Então ele é meio que um pai de muitas ideias correntes na economia hoje. Bom, gente, de conteúdo era isso por hoje, e se vocês acharam que não tinha mais trabalho, acharam errado. Vamos para mais um trabalho, mesmo esquema de antes. Tá, por favor, prestem atenção que as opções são essas duas, tá? Não façam resenha de outro artigo, tá? Tem que ser os que eu estou dando opção. Então, eu vou botar no sistema para vocês o artigo do Pedro Fonseca, que foi meu professor no mestrado e no doutorado. Enfim, é um grande intelectual, entende muito de economia brasileira. É dele com a Maria de Lourdes Molo, que é professora da UNB, Universidade de Brasília. E eles puxam essas ideias da Currency School e da Banking School para o Brasil e identificam escolas de pensamento brasileiras, que seriam os papelistas e os metalistas, aqui no Brasil. Então, é uma ideia, é um texto interessantíssimo para ver como essas ideias, né, na Inglaterra repercutiam aqui no Brasil no século XIX. E a segunda opção, que é do Carvalho e Borges Neto, eles exploram as ideias de um economista em particular, o Henry Thornton, que ele é do século XVIII e dá a ideia, lança as bases para muitas dessas controvérsias que a gente acabou de ver aqui no século XIX. Então, são dois textos que complementam a aula de hoje. Daí vai do gosto do freguês. Eu quero estudar mais e me aprofundar mais nas controvérsias lá na Inglaterra. Bom, daí lê Carvalho e Borges Neto, porque eles estão pegando um pensador francês. Francês não, perdão, inglês. Eu quero pensar mais no Brasil, eu quero tentar ver como é que estava a gente aqui no meio dessas discussões. Bom, daí leu o artigo do Pedro Fonseca e da Maria Molo, que eles estão puxando, né, o debate da Inglaterra e como que ele reverberou aqui no Brasil. Vocês têm até o outro domingo, dia 21, para entregar. As especificações aqui são só recomendações, não precisa seguir a risca. E se atentem, né, aos comentários que eu dei no início da aula sobre as resenhas, que eu vou seguir os mesmos critérios nesta próxima avaliação. Bom, gente, e lembrando que semana que vem é prova, tá? Então a próxima sexta é prova. Eu vou gravar um vídeo para postar junto com a prova semana que vem, tá? Então lá eu vou dizer mais sobre a prova para vocês, tá? Então não se preocupem por enquanto. Professor, mas eu já queria ir dando uma estudada. O que dá para fazer é o seguinte: reassiste alguma aula que você não conseguiu pegar bem os conceitos, ou teve uma aula que minha internet caiu muito, estava muito movimentada em casa, não consegui pegar direito as ideias, assiste de novo. Eu acho que essa é uma das melhores maneiras, ou então lê os capítulos do livro do Cardim de Carvalho, embora ele só vá ajudar para a aula de hoje e um pouco para a aula anterior, ali de política monetária. Aliás, a aula de hoje é anterior, o livro ajuda muito. E para antes ainda, lá do multiplicador monetário, ele só tem uma explicação boa para o multiplicador, né? Eles não pegam muito bem essa visão de moeda endógena, que infelizmente não temos literatura em português sobre isso. Então daí acho que o caminho para quem não consegue ler inglês é só reassistir a aula, e se pintar uma dúvida ao longo da semana, né, manda e-mail para solucionar a dúvida. E daí também tem a parte histórica, né, da moeda, que daí tem o capítulo do David Graeber lá no sistema. Então são essas as dicas que eu dou por enquanto. Semana que vem eu falo mais da prova, gravo um vídeo para botar junto no sistema com a prova. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, pergunta, coisas que vocês queiram falar comigo, né? Como está sendo online, né? Aliás, online já era, né? Está sendo gravado. As dúvidas e perguntas, vocês podem me mandar e-mail, que eu respondo o mais brevemente possível. E é isso, gente. Bom final de semana para vocês e até a próxima.